Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje é a minha líder espiritual e tem uma história que vai transformar a sua vida. Bora comigo nessa? Vamos? É isso aí galera, começamos, estamos aqui com a pastora Ieda hoje. Ela vai contar um pouco da história dela, do ministério, da família, entre outras coisas maravilhosas. Deixa eu te falar uma coisa, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta, deixa a sugestão aí e bora pro vídeo. Pastora, é um prazer te receber aqui nessa mesa. O prazer é meu, Vini. E esperamos que a nossa história possa te tocar e que você venha conhecer Jesus através dela. É muito bom. Como é que, a primeira coisa que a gente quer saber é como é que foi a sua história de conversão. Nós sabemos que hoje a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher provada pelo fogo, mas a história não começou hoje. Sim. Tem muito tempo para trás, muita coisa se passou e a gente quer saber como é que foi lá no início, como é que foi a sua caminhada com Cristo, como que a senhora conheceu Jesus. Então, eu nasci dentro de uma família evangélica, né? Minha família, por parte de pai, já serviam o Senhor Jesus, minha avó, minhas tias. Pai e mãe não, porque meus pais foi assim uma família desestruturada, então praticamente quem nos criou foi minha avó e minhas tias. Mas não foi tão fácil eu seguir ao Senhor Jesus, porque há 30 e poucos anos atrás, quando eu me converti, tudo era mais difícil, era meio requerido dos jovens, tudo era muito proibido, roupa, cabelo, essas coisas, e com 13 anos eu saí da igreja. Eu vim voltar para o Senhor depois de casada, e eu voltei numa situação bem inusitada, porque o meu sogro era um homem assim, bem rústico, nordestino, só que eu amava muito ele, porque ele fez o papel de pai, ele me abraçava, eu gostava muito do meu sogro. E num determinado momento ele esteve doente, ele teve um AVC, e os médicos falavam que meu sogro não ia voltar a andar, não ia voltar a falar. E ali naquele momento eu lembrei de Jesus, eu lembrei do Deus que cura, do Deus que liberta. E eu, vendo o médico falar ali com meu marido, com os meus cunhados, eu falei, não, eu não aceito esse diagnóstico, eu vou lá atrás de Jesus. Aí eu lembrei que na casa da minha tia tinha círculo de oração. Eu saí do hospital e fui para lá. Chegando lá, eu fiz um voto ao Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor fizer o meu sogro voltar a andar e falar, eu vou ser crente, né? Como diz, eu vou ser crente. E ali cheguei, orei e falei com Deus. No dia da alta do meu sogro, o médico repetiu a mesma coisa. Ele não vai mais falar, ele não vai mais andar. E eu levei o meu sogro para casa. Passou-se uma semana e ele voltou a falar. Aí eu falei, eu vou para a igreja, vou ser crente, né? E aí eu fui na casa de um vizinho, que a gente chamava de Zezinho. Ele era amigo de futebol do meu marido. E bati lá no portão dele e falei, Zezinho, me leva para a igreja. Aí ele ficou todo feliz, todo eufórico, porque ele chamava direto. E aí eu fui para a igreja, ali eu aceitei Jesus. E passou mais uma semana, meu sogro começou a andar com alguma dificuldade. E aí que eu fui para Jesus mesmo. Só que o meu marido, minhas irmãs, não entendiam por que eu tinha que ser crente. Falei, gente, mas eu fiz um voto, né? Eu tenho que servir Jesus porque meu sogro tá falando, tá andando. E ali eu comecei a servir Jesus. Foi assim a minha conversão. A vida do seu sogro já era um milagre, né? Que os Sim. médicos dizem que ele não ia conseguir fazer nada. Sim, foi um milagre. E nesse momento a senhora conseguiu ver a mão de Deus ali. E foi o baque que a senhora precisava para retornar. Foi. E como já vinha de uma família cristã, esse retorno não foi algo muito difícil, né? Já era meio que de costume. E aí eu só parei de usar calça comprida, né? Que não podia usar naquela época. Parei de cortar cabelo e aí fui servir o Senhor. Estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Ela fala direto do marido dela, a gente vai comentar sobre esse assunto, que ele é famoso, já passou por essa mesa. Para quem não conhece, essa é a pastora Ieda, que ela é esposa do pastor Silvio, que veio aqui e contou que na história de conversão dele, havia uma esposa que orou muitos anos por ele. Sim. Nós vamos ouvir também da ótica da pastora Ieda isso. Sim. Vindo de um lar cristão, a gente sempre tem muitas referências, né, de pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa é uma pessoa de Deus, eu quero ser igual a ela, eu quero aprender com ela.
Tem uma pessoa que a senhora consegue destacar que é aquela pessoa que a senhora sempre olhou e disse assim, eu quero ser parecida Sim. com essa pessoa? A minha tia Josefa, ela faleceu tem um mês, mas ela foi a grande referência da minha vida, porque ela me ensinou os primeiros passos, ela me ensinou a orar, ela me ensinou a buscar, ela orou pelo meu marido. A primeira vez que a minha tia viu o meu namorado, no caso, ela olhou pra mim e falou assim, você vai casar com ele. Mas só tinha poucos dias de namoro. E aí ela era uma profeta do Senhor, né? E ela falou, você vai casar com esse rapaz. E foi mesmo, eu casei com ele. Então minha tia foi a minha grande referência de crente, de uma mulher cristã, uma mulher coluna, né? Que a gente falava antes, sapato de fogo, né? Era ela, minha tia Josefa. A irmãzinha do coque, era bem isso mesmo, Vini. A minha tia era a irmã do coque. Essa aí é as bravas de É as antigamente, que o brava. pessoal fala, é as bravas, a irmã A do brava coque, é isso era aí. ela. É muito bom, a referência sempre são coisas maravilhosas, pessoas Sim. que a gente se espelha, né? Sim. E hoje não é diferente, a própria vida de vocês são referência pra mim, pessoas que eu olho e falo assim, essas pessoas são parecidas com Jesus, eu quero ser parecidas com ela. Sim, era isso. E a gente vai caminhando. Durante o processo da sua conversão, você foi aprendendo, e logo a senhora entrou no ministério pastoral, ou isso demorou algum tempo? Não, demorou bastante. Foi antes ou foi depois do pastor Silvio voltar para Jesus? Foi muito antes, não, muito depois, porque aí eu orei 9 anos para Deus salvar ele. E né? depois, só Salvar. depois que veio... Sim, depois demorou mais ainda, mais um pouco ainda, né? História, É muito tempo, porque eu me converti, aí depois eu orei 9 anos para Deus salvar ele, depois levou mais uns 5 anos para ele ser chamado para o pastorado. O pastor Silvio veio aqui, ele contou essa história, que a senhora orava muito por ele. Sim. Eu queria ouvir isso da sua ótica, né, com um pouco de profundidade, alguns Sim. detalhes. Como é que foi essa história? Porque isso é perseverança, né? Foi. Porque hoje nós vemos frutos, nós vemos pastores, nós vemos líderes, só que não foi assim, né? Como é que foi essa história? Então, eu me converti e na minha conversão eu comecei a chamar toda a minha família para ir para a igreja. Comecei a chamar todo mundo, porque servir a Jesus é tão bom, servir a Jesus é tão maravilhoso, que você quer que toda a tua família conheça esse Jesus, né? Só que pelo fato do meu marido não beber, não fumar, não ser mulherengo, não ser de porta de bar, ele falava, pra que eu vou para a igreja? Eu não tenho problema, não tô nenhum problema, nenhum pecado. E a única coisa que ele fazia era jogar bola. E aí eu queria muito que o meu marido fosse para a igreja. E eu era de uma igreja que falava muito do inferno. Falava muito do inferno, do inferno. E eu falava assim, meu marido é tão bom que eu não quero que ele vá para o inferno. Então eu orava muito, Vini. Eu orava muito para o meu marido vir para Jesus, para ele não ir para o inferno. E nisso de orar, eu chegava a ficar com os joelhos roxos, assim, muito machucado de orar, para ele não ir para o inferno. Só que passava 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. E eu ali perseverando. Só que chegou um determinado momento, Vini, que eu percebi que eu estava orando errado. Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O poder está nas mãos dele. Então por que passavam os anos e o Senhor não me dava o que eu mais desejava? E aí eu percebi que eu estava orando errado. Porque a gente não pode ensinar Deus a ser Deus. E eu queria ensinar a Deus. Porque eu falava, Senhor, eu quero que o meu marido te sirva nessa igreja, senta no segundo banco, põe o terno preto com a gravata vermelha, tudo. Eu ficava ensinando Deus. Chegou um determinado momento que eu parei e falei, Senhor, não. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tá errado, eu estou errada. E aí já tinha passado 8 anos. 8 anos ali orando, clamando. E as coisas iam acontecendo na nossa vida, os milagres iam acontecendo. Nossa vida financeira mudou, nossa história de vida mudou, só faltava o homem se converter. E aí eu fiz a oração chave. Qual é a oração chave? Senhor, seja feita a tua vontade. Aí eu orei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde o Senhor chamar o meu marido, é ali que eu vou ficar.
E aí, no final daquele ano, minha irmã foi numa igreja pequenininha, numa garaginha, e falou pra mim que tinha tido uma visão. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, acreditam em visão, em profecia, mas eu acredito. E minha irmã veio e me falou isso. Ah, Vinícius, eu na outra semana eu já estava naquela igreja lá. Eu congregava numa igreja de mais ou menos 300 membros, eu era líder de mulheres, já era diaconisa. E aí eu cheguei naquela igrejinha, era culto de jovens. E eu sempre tive um mistério com jovens, eu gosto de jovens. Os jovens me atraem. E quando eu cheguei lá, que eu escutei aqueles jovens cantando, e era aquele hino, consagração. Meu coração começou a bater mais forte, bater mais forte. E ali eu senti a alegria voltar no meu coração. Porque eu já estava meio triste, 9 anos orando e nada. Né? E ali eu fui, contei pra ele, falei, fui numa igreja tão gostosa, assim. Ele falou, eu vou lá conhecer com você. E aí na segunda vez que nós visitamos aquela igrejinha, ele aceitou Jesus. Mas aí, vocês que estão nos assistindo, ele tinha aceitado Jesus umas 10 vezes. Só pra me agradar. Os irmãos ficavam apertando ele, aperta daqui, aperta dali, e ele levantava a mão. Fingia que aceitava, o pessoal fica quieto. Mas só que a gente que é esposa, a gente sabe quando o marido tá gostando e quando não. E aí chegava em casa e falava, nunca mais eu volto naquela igreja. Porque os irmãos ficam me deixando com vergonha, né? E ali naquela igrejinha, tão pequenininha, tão humilde, eu senti que Jesus tocou o coração do meu marido. E aí tudo aquilo que eu pedi pro Senhor não aconteceu como eu queria. Porque eu pensei, agora ele vai sentar do meu lado, vai ficar ali sentadinho, quietinho, porque ele era muito tímido. Mas não foi nada do que eu pensava. Com mais ou menos uns 2 meses, ele já não sentava do meu lado. Ele já começou a ajudar o pastor. Quando eu olhava, ele estava ajudando lá na porta. Daqui a pouco ele já estava varrendo a igreja. E aí, com pouco tempo, assim, de nem um ano, ele já era obreiro. Já estava lá trabalhando na igreja, né? Então foi muito rápido, porque o trabalhar de Deus nas nossas vidas é rápido. Quando a gente abre o coração para o Senhor, porque a Bíblia diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Sim. Quando a pessoa se coloca para querer que Deus o use, o Senhor trabalha muito rápido naquela vida. E na vida do pastor Silvio foi dessa forma, foi muito rápido. E foi melhor do que a senhora imaginava, muito, né? Mais. Porque a senhora às vezes nem imaginava que ele chegaria tão longe. Foi. Quanto foi hoje. Como foi, porque ele logo foi separado a obreiro, a diácono. Quando foi de presbítero, eu me assustei muito, porque ele estava trabalhando à noite e o pastor foi separá-lo a presbítero e ele me chamou para eu representar o meu marido. E aí eu me assustei, porque da igreja que eu vinha, demorava uns 15, 20 anos para alguém ser presbítero. E aí o Espírito Santo falou para mim que o que ele tinha para o meu marido, nem eu sabia. Era muito maior do que eu imaginava. E aí quando ele foi consagrado, o Senhor falou para mim, eu vou levar ele aonde você não sabe. E aí foi mesmo. Aí em pouco tempo ele foi ser pastor. Mas só que a gente continuava no mesmo ministério quando ele foi consagrado a pastor. Treinando, né? Aprendendo. Hoje nós vimos aqui uma lição maravilhosa de oração, inclusive a lição que o próprio Jesus fez, né? Sim. Que é, Pai, faça a tua vontade. Porque nós como seres humanos, a nossa vontade grita, porque a gente Sim. quer que seja assim. Sim. E a senhora contou que foi 8 anos nessa vontade, martelando, e quando Sim. a senhora entregou na mão de Deus, ele fez isso. Jesus, que era Deus, Sim. mas a palavra fala que ele se esvaziou, e ali no momento prestes a ser morto, ele teve medo, né? Ele teve medo e ele orou e falou, se possível, Deus, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita Sim. a tua vontade, porque era necessário acontecer. Então, você que está assistindo, a vontade de Deus é a chave. Você que está orando por alguma coisa, alguma causa, entenda que não é você, não somos nós, não é a nossa força, mas é a vontade de Deus. E a Bíblia também nos conta que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa já não é. Sim. Talvez se fosse na sua vontade, não estaria como está hoje. Verdade. Talvez nem eu estaria aqui. Vini.
Porque eu sou fruto desse E eu ministério. queria só deixar um atendo aqui na nossa conversa, para você, mulher que está nos ouvindo, homem, jovem, é que você não deve parar de orar nunca, porque um erro eu cometi. Quando meu marido aceitou Jesus, batizou, tudo nessa caminhada, eu parei de orar. Eu parei de orar, porque o que eu mais queria na minha vida é que ele se convertesse, né? E ele se converteu. E ele batizou e Deus começou a usar ele lindamente a mim. E aí eu tive uma depressão. Eu tive uma depressão muito forte e por minha própria causa. Porque eu abri uma brechinha pequenininha para o inimigo. Porque o que eu mais queria era o Senhor me deu. Então eu quero deixar isso aqui de alerta para você, principalmente mulher. Porque nós somos aquilo que impulsiona nosso marido, nossos filhos. E eu parei de orar. E o que é bonito no nosso casamento, meu com o pastor Silvio, é que eu orei por ele 9 anos. E ele orou pela minha vida 4 anos. Então, por muitas vezes eu acordava à noite, Vini, e ele estava orando por mim. E eu falava, para de orar por mim, eu não tenho jeito. Eu não tenho mais jeito, né? Eu quero morrer, eu não tenho mais jeito. E ele falava assim, o amor que eu tenho dá para nós dois. Então foi algo que a gente passou, um momento muito sombrio, mas o Senhor, ele tinha algo muito grande para a nossa vida, que está se concretizando agora, que é você, que é vocês, os nossos jovens. Então, foi algo que aconteceu no nosso casamento, para que nós hoje pudéssemos estar falando para casais, como daqui a pouco nós vamos entrar, né, nessa parte que eu hoje tenho prazer em falar com mulheres. Então é isso. Então, mulher, você que está me ouvindo, jovem, que namora, que está noiva, nunca abra mão de orar. Nunca pare de orar pensando assim, não, agora já conquistei a minha vitória, eu vou parar de orar. Porque o inimigo das nossas almas, ele não tira férias. Ele não tira férias, ele está constantemente ao nosso derredor buscando que ele possa tragar. Não dá para baixar a guarda, É né? isso, e eu baixei a guarda, Vini, e o Senhor Jesus foi muito misericordioso conosco. Porque o inimigo de nossas almas, ele não para de trabalhar. Não. Um dia, umas semanas atrás, a gente estava conversando, eu não lembro nem quem era a pessoa que estava conversando comigo, só que Satanás, ele tem um exército. Sim. E o exército de Satanás, ele é muito bem treinado, Sim. com um objetivo próprio, e eles não cansam, não desistem. Não. E a gente não pode desistir porque eles estão esperando só isso. Sim. Então, às vezes, se a gente para de orar, se a gente desiste disso, aí é onde Satanás entra e bagunça tudo. Verdade. Então, o pastor Silvio, a senhora orou por ele, Sim. ele se converteu e depois os papéis se inverteram. Inverteram. E ele começou a orar. Sim. Tudo pela isso minha vida. para ser um casamento, uma união forte, né? Sim. Porque para que nós temos propriedade para falar, Verdade. a gente tem que ser passado por muitas coisas. E vocês passaram por isso. Passamos. A senhora falou que o Ministério com Mulheres na sua vida já é desde antes, né? Desde Sim. lá da primeira igreja, e a senhora tem essa vocação para conselhos com mulheres. Como é que é isso? Como é que é essa vida de conselhos? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Então, os pontos positivos é a gente ver casamentos serem reconstruídos. Quando eu conto o meu testemunho do meu casamento, eu vejo mulheres sendo reconstruídas, casamentos sendo reconstruídos. Nós já tivemos experiências de casais que estavam prontos para o divórcio e ali rasgar o papel do divórcio e voltar, sabe? Isso é muito gratificante. É muito gratificante você ver um casal que vai se separar e quando a gente conta o nosso testemunho, eles falam, não, vamos recomeçar. Que foi realmente o que Deus fez com a gente. Então, para Jesus, há um recomeço. Jesus, ele é especialista em consertar vasos. Então, isso é muito gratificante. Mulheres que estão com depressão. Então, eu acredito, quando a gente passa por uma situação, Deus quer que você conte aquele testemunho. Como que eu posso falar sobre depressão se eu nunca passei? Como eu posso falar de casamento desestruturado se eu nunca tive o meu? Então eu vejo muito isso hoje. Hoje eu aconselho mulheres e eu vejo mulheres serem reconstruídas, porque o que eu percebi? Que a dor da mulher é muito parecida. As nossas dores de mulher é muito parecida. E nós mulheres não somos unidas. Nós temos assim
O que é contrário é que nós, mulheres, somos muito competitivas. Nós competimos entre nós mesmos. Em vez de nós nos unirmos, a gente compete, é diferente de homem. Homem é mais unido. Mulher compete, mulher, sabe? Se a mulher tá mais bonita, a outra já olha torto. Tem aquele lance das mesmas roupas. Então, Chega no da local, a mulher mesma tá com a mesma roupa. roupa, ela nunca mais olha na cara da outra. Isso. E hoje, graças a Deus, e a idade traz isso de bom pra gente, né? Que hoje eu tô numa idade que eu acho as mulheres lindas e é muito bom isso. E eu passei por isso, Vini, também é um pedacinho de testemunho. Quando eu servi o Senhor sem o meu marido, as mulheres que estavam com os esposos me olhavam assim de lado, achando que ia querer o marido delas. E eu sempre falava para Deus, né? E mesmo sem imaginar que um dia meu marido seria pastor, eu falava, Senhor, um dia, se eu tiver uma igreja, eu vou querer só mulher bonita na minha igreja. E hoje eu faço questão que as mulheres da minha igreja se sintam belas. Eu fico muito feliz quando as meninas chegam maquiadas, bem vestidas, porque eu quero que elas se sintam bonitas. Eu quero que elas se sintam, que elas tenham autoestima. E eu sempre tento passar isso para as mulheres da minha igreja, que elas são bonitas, que elas têm autoestima, porque mulher precisa disso. Então, eu busco no Senhor Jesus sabedoria para ajudar as mulheres. E a gente tem feito isso, né? Eu tenho levantado algumas mulheres e elas também me levantam quando eu preciso. Elas Então, também isso é são muito exemplos, bom. né? A caminhada delas. Sim, sim. Então, na nossa igreja, a gente tem sororidade. Nós tivemos um chá de mulheres há uns 2 anos atrás, que foi esse tema, sororidade. O que é a sororidade? É a amizade entre mulheres. Então, a gente trouxe a amizade de sogra com a nora, que é uma amizade difícil, mas é possível. É possível ter uma amizade sogra com nora. É possível de cunhada com cunhada. É difícil, mas é possível. Então, nós temos que buscar isso no Senhor Jesus. Porque quando a gente fala assim, eu te amo em Jesus, tudo é possível, né? Então, eu busco muito isso. Ajudar mulheres. Porque eu fui também ajudada pela minha avó, pela minha tia. Eu não tive mãe, né? Mas eu tive elas que me ensinaram. A natureza da mulher, como a senhora falou, é muito competitiva. Muito e acredito que competitiva. essa seja a parte mais difícil Sim. de lidar com mulheres, né? É. Mas também quando as mulheres se juntam e entendem o efeito que elas causam, porque as Sim. mulheres veem muitas coisas que os homens não veem, percebem Verdade. muitas coisas É. e elas são completamente úteis nessa parte. Sim. Então, o complemento, que Deus chama de casamento, é a união perfeita, é aquele Sim. equilíbrio perfeito, que é o que vocês passam. Então, esse ministério, esse chamado de mulheres tem dado muito fruto. Eu queria que você contasse um pouquinho mais. Alguma experiência nesse meio, alguma experiência que você quer destacar e dizer assim, nossa, esse dia, isso aqui que aconteceu, além do divórcio rasgado, que já é algo sensacional, eu creio que tem mais. Tem. E também o pessoal que quer ouvir, né, o pessoal tá assistindo, o povo é curioso com o negócio de casamento e com o negócio de dificuldade, porque a gente falou aqui que a gente precisa passar por certas coisas para chegar lá na frente e a gente entender. E a Bíblia também conta isso, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes a gente passa por dificuldades e naquele momento ali, a gente se vê sem chão, sem esperança, mas se a gente ama a Deus, a gente tem que ter certeza de que aquilo vai ser objeto no futuro. Sim. Uma das coisas que aconteceu na nossa igreja, que para mim foi uma coisa assim que eu tenho como milagre, a questão quando nós passamos pela pandemia, há 1 ano antes da pandemia, eu vinha trabalhando muito, porque tinha muitos casais que chegavam na igreja que não eram casados, né? Que chegavam morando junto há 5 anos, 10 anos, tinha até de 15 anos, que eu pensava assim, eu não posso obrigar ninguém a casar, né? Eu tenho que ensinar, mostrar, mas não posso obrigar, porque casar é uma coisa muito séria. E eu orava e conversava com o casal, mas deixava eles à vontade para decidir. E ali chegou a pandemia e a gente falava, e agora, né? Como vai ficar a nossa igreja? E nesse tempo de pandemia, o Senhor agiu sobrenatural ali na nossa igreja, ao ponto da gente achar assim,
Como que nós vamos sobreviver financeiramente com as portas fechadas? Nós sobrevivemos, o Senhor mandou condições financeiras pra gente, mas aquelas pessoas que a gente estava ensinando começaram a falar de casamento. Começaram a falar, não, um quer casar, outro quer casar. E a gente teve casamentos assim, no meio da pandemia, né, que a gente pôde fazer o casamento, ao ponto de eu não poder ir no cartório, mas as pessoas casaram. Nós fizemos um casamento logo após a pandemia, né, e assim, não foi obrigado. E outros pastores, amigos nossos, perguntavam assim, o pastor da sua igreja obriga você a casar? Um monte de gente casando. Porque era muita gente casando. Não era obrigado, não era nada obrigado. A gente só ensinava e orávamos para que as pessoas sentissem o desejo, a necessidade. E nós fazemos isso até hoje, né? E lá na nossa igreja a gente se une, quando o casal fala assim que quer casar, e a gente se une para fazer a festa, para levar no cartório, para estar junto, para eles se sentirem acolhidos nesse momento, né? E não só no momento da festa, na caminhada do primeiro ano, do segundo ano, porque é nesse momento que a gente é pastor, porque é muito fácil o pastor celebrar só no dia, né? E no decorrer dos meses, como é que fica dos anos? E nós procuramos fazer com esses jovens o que antigamente não fazia, né? A gente era casado pelo padre e tchau, né? Cada um segue sua vida. Isso. E já teve outros testemunhos de casais que chegavam lá de outras igrejas, já a ponto de separar, e a gente falava, não, vem cá. Ou o meu marido me traiu, e o pastor falava assim, tá, não pode, será que não pode ter o perdão? Porque se nós formos ver quando aquela mulher adúltera, né, chega até Jesus para ser apedrejada, e aqueles fariseus ali chegam e falam, né, mas na lei de Moisés, né, fala-se que ela teria que ser apedrejada. E Jesus fala, né, ali na lei de Moisés fica a dureza do coração daquelas pessoas. E o pastor fala, né, que antes das pedras tinha que vir o perdão, né? E a gente já falou com casais que teve o adultério, mas eles conseguiram liberar o perdão. E eles ali seguiram, né? E sem ressentimento um para com o outro. Então, até isso é uma coisa muito séria, porque só perdoar de boca é fácil, mas perdoar e continuar aquele casamento como se fosse o sim lá do altar, é milagre também, né? Então isso é muito bom. O ministério de pastor, às vezes ele é um ministério, às vezes não, sempre ele é um ministério muito difícil, porque a senhora contou vários casamentos, o meu inclusive foi um dos que aconteceu na pandemia, momento de alegria, só que tem dias que acontece momento de alegria, no mesmo dia até depois momentos de tristeza. Sim. E o pastor sempre está à frente disso tudo. Às vezes acabou de sair do casamento, aí está num velório. Isso. Como é que vocês conseguem lidar com isso? Eu sei que é difícil, mas como é que vocês conseguem lidar com isso? A dificuldade que é isso? Então, até aconteceu isso. Há pouco tempo atrás, a gente estava no casamento com um casal de jovens e ali recebemos um telefonema que um bebezinho tinha falecido. Não somos nós, né? O ser humano não consegue fazer isso. É o Espírito Santo de Deus, né? Que nos impulsiona e nos ajuda. Porque você sai de um momento de festa e vai para um momento de luto. E você pede para o Espírito Santo, me dê palavras, né? Me dá um jeito que eu vou chegar daqui a pouco num lugar de luto. E era um casal jovem também. E o que a gente vai falar lá? Aí nesse momento, nesse trajeto, o Espírito Santo vai tratando dentro de nós, porque eu vou ter que chegar ali com a palavra certa para falar para aquele casal enlutado, né? Então isso daí não vem de nós mesmos. O ser humano, homem, mulher, não tem capacidade para isso. A gente é direcionado por Deus. Porque, Vini, se a gente for ver, o povo é de Deus. A gente só está ali para cuidar de algo que não é nosso. Aquele povo ali é do Senhor. Então a gente está ali fazendo o que é do Senhor. Aquele casal que está casando é do Senhor e o casal que perdeu o bebê também é do Senhor. Então a gente está ali fazendo um trabalho para o Pai. Um dia nós vamos dar conta, né?
Então, quando a gente pensa que tudo ali é do Senhor Jesus, fica fácil, não é pesado, porque é dele, né? Então, é um trabalho que não é árduo. Ao mesmo tempo que ele é árduo, ele é leve, porque o jugo do Senhor Jesus é leve, né? E tudo que a gente faz é por amor, né? Tudo que a gente Por faz amor. é porque nós amamos a Deus, e esse tem que ser o sentimento Sim. do cristão. Sim, Um cristão não pode estar numa igreja por medo de ir pro inferno, porque Sim. essas coisas não se sustentam, né? não, Chega com o tempo, pessoal, eu tenho medo do inferno hoje, mas amanhã essa consciência vai se perdendo, e quando a pessoa se vê numa posição, ela não tem mais força de estar perante a Deus, porque ela está ali por medo, ela perdeu o medo. Mas quando a gente ama a Deus, aí é diferente. sim. E eu não quero falar aqui pra vocês que eu sou uma super mulher, eu não sou. Eu já passei por momentos de, eu vou desistir, eu não consigo, eu tô com medo. Mas aí esse mesmo Espírito Santo vem e traz aquele bálsamo, e traz aquele refrigério, e você fala, pra onde eu irei? Pra onde? Eu não tenho pra onde ir, né? Se só Jesus Cristo, ele tem a palavra de vida eterna. Eu não tenho pra onde ir, né? Às vezes o nosso lugar de conversar, eu e meu marido, quando as meninas eram pequenas, era dentro do carro, né? Porque a gente não conversava assuntos perto das minhas filhas, era dentro do carro. E ainda continua hoje sendo dentro do carro, né? Aí eu entro dentro do carro e falo, amor, não vai dar certo, eu não consigo. Quando a gente chega na nossa mesa, eu olho para ele e tenho todas as respostas, porque o Espírito Santo me fala. Então, a gente não é super-homem nem super-mulher, mas o Espírito Santo continua nos consolando, continua nos direcionando. E, inclusive, o intuito desse programa, do podcast, é mostrar as pessoas como elas são. Nós somos seres humanos, Nós somos né, seres Vini? humanos, ninguém é super-homem, porque é o seguinte, as pessoas nos veem, a pessoa está assistindo esse vídeo, ela tem uma visão sobre nós, Sim, a pessoa que faz parte da nossa igreja, ela tem uma visão do pastor, só que às vezes não sabe de onde veio, não sabe Sim. o que aquela pessoa passou. O intuito desse programa é isso, é mostrar isso. que você também pode. É mostrar que Sim. as mesmas dificuldades que você passa, nós passamos, e o mesmo Deus que está conosco está com você. Porque você vai se levantar sim, e você vai passar. Se você fosse super-homem, se a gente fosse super-homem, não tivesse dificuldade, não precisava de Deus. é verdade. É por isso que nós somos completamente dependentes deles, porque nós até queríamos, mas não somos Não. super poderosos. E o amor do Senhor nos constrange, né, Vini? Porque nós não merecíamos, né? Não merecíamos nada. E ele veio neste mundo para morrer por nós. Ele veio aqui, né? Ele veio como carne, como homem. Morreu naquela cruz por amor de cada um de nós. Então, a gente se constrange por tão grande amor. Olha bem, eu te carreguei no colo, né? Eu estava lá quando você nasceu. E hoje eu estou aqui te ouvindo e vendo Deus te usar, vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Isso me constrange, porque quando você nasceu eu já servia ao Senhor. E naquele tempo lá atrás, jamais eu imaginaria que hoje eu ia te ver pregando a palavra de Deus. E olha que coisa maravilhosa, né? Então, o nosso Deus, ele vai além do que a gente pode imaginar, né? Eu pude ver você casando. Isso é maravilhoso. E eu vou ver o teu filho nascendo. Então, a gente só tem que... Você que está aí, que deixou de servir ao Senhor, volte para Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Você pode ter deixado Jesus por causa de alguém, de uma palavra, de um pastor, mas Jesus vai além de tudo isso. Jesus, ele é muito mais do que certos homens. O homem é falho, o homem erra, o homem vai te trair, o homem vai te abandonar, mas Jesus não. Jesus, ele sempre vai estar com os braços abertos falando, vem filho, eu te ajudo. E é assim, né, Vini? Inclusive tem uma foto desse momento, Tem. A gente chama de transferência de unção, a gente vai achar essa foto. Vamos. No dia que esse vídeo aqui for pro ar, a gente vai postar ela lá nos stories do Instagram, você vai ver. Porque eu tinha acabado de nascer, a pastora, que pra quem não sabe também, ela é minha tia, ela me pegou no colo e a gente chama essa foto de transferência de poder. Estamos aí. Amém, É lindo ver o trabalhar de Deus Sim. na nossa família, né, nos nossos amigos. E ver que Deus, ele faz tantas coisas em tantas famílias, em tantos meios. E quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente vê essas coisas e a Sim. gente conta. E às vezes as pessoas perguntam pra gente, conversam, mas quem é Jesus? Por que você serve a Jesus?
por que você faz isso? A gente fala, eu sou testemunha. A Sim. Bíblia fala que nós seremos testemunha, né? É. Até os confins da terra. E testemunha é aquele que vê. Testemunha é aquele que estava lá, é aquele que viu o agir de Deus. E isso ninguém tira de nós. Verdade. O que a senhora já viveu, o que a senhora já passou, ninguém tira. Ninguém tira. As pessoas podem perguntar, você fala, quem é Jesus? Eu sei quem é esse Deus, porque eu vi ele fazendo, eu vi ele transformando vidas. E a gente sabe que ele é poderoso. Sim. Ele é poderoso para poder curar. Eu queria mostrar para a galera, na verdade eu queria que a pastora mostrasse, eu estou aqui com um livro, A História de um Chamado, que foi escrito por ela. Ela vai contar um pouquinho desse livro e depois eu falo para vocês como é que vocês adquirem esse grande conhecimento aqui. Então, esse livro aqui, eu fui incentivada pela Ana Paula, né, a esposa do Vinícius, a escrever ele. Eu sempre tinha vontade de deixar o nosso legado, né? A nossa história, porque a gente não é eterno, né, gente? Eterno é só Jesus mesmo, né? Então eu pensava, não, eu quero deixar história para os nossos descendentes, para a nossa igreja conhecer como essa história nasceu. Então a Ana me incentivou a estar escrevendo a história da igreja. E nós fizemos uma viagem ano passado e eu escrevi de uma forma resumida, né, a história de como nasceu a nossa igreja. Nossa igreja nasceu há 13 anos atrás. Nós começamos de uma forma bem pequena, bem humilde, com 7 pessoas. Era um sonho do meu marido, né, ter as ovelhas dele. E eu apoiei o sonho dele, falei, não, você é tua ajudadora, vou estar do teu lado. E aqui conta como foi cada pedacinho da nossa história. Tem vários testemunhos aqui dentro, né? Eu vou contar um dos testemunhos para vocês. Um dos testemunhos aqui é que nós não tínhamos dinheiro completo para pagar o primeiro aluguel lá da nossa igreja. E um vizinho nosso estava orando e Deus tocou no coração dele para ele ir na nossa casa levar um cofre que ele estava juntando para a igreja dele. E Deus falou, leva lá na casa do Silvio. E justamente quando nós abrimos aquele cofre, tinha o dinheiro que nós precisávamos para pagar o aluguel. Então ali Deus, né, confirmou em nosso coração o nosso chamado. E aí de lá para cá, o Senhor sempre tem nos provado que Ele aprovou o nosso ministério. E aí foi assim que nasceu a história de um chamado, né, que o Senhor nos deu esse livro aqui. Foi assim. Muito bom. Galera, esse livro aqui, vocês podem entrar em contato com a gente, tanto no Instagram do Incendiados, ou até o meu mesmo, _ViniMDP. Vocês mandam uma mensagem lá e a gente consegue estar trazendo esse livro. É um conhecimento maravilhoso, é assim uma história que vai te inspirar a seguir. Porque você vê a nossa igreja hoje, você vai lá ver aquela igreja linda, maravilhosa, vê os músicos, que a pastora contava que o sonho dela era ter músico na igreja, era ter o pessoal tocando lá. Você vê a galera tocando lá, aprendendo, inclusive eu, né? Tô lá tocando também. E isso é crescimento. E vocês ainda vão ouvir muito falar o nome desse ministério, Novas Vidas para Cristo. É um ministério que está em ascensão para a glória de Deus. Para a glória de Tudo Deus. isso porque o nosso objetivo não é nos exaltar, não é falar de nós, mas é sim falar de Jesus. De Jesus, o que Jesus fez nas nossas vidas e ainda faz, é o que nós queremos, é ganhar almas para Jesus, levar almas para o céu. E tudo de bom que Ele deu pra gente, a gente quer dar para outras pessoas. Esse é o intuito da Novas Vidas para Cristo. Quando vocês saíram do ministério Antigos, que vocês mergulharam mesmo no ministério pastoral, vocês começaram a igrejinha, eu sei que foi naquele salãozinho pequenininho. Quantas pessoas que estiveram com vocês naquele tempo? Então, nós começamos com 7 pessoas, né, que veio com a gente no Mundo para Cristo. E aí nós fomos crescendo, assim, o Senhor foi mandando vidas, né? E quando a gente decidiu, assim, se desligar do ministério, a gente estava com um número bom de pessoas. Foi antes da pandemia e o Senhor confirmou na vida do meu esposo, né, que era o momento da gente caminhar sozinho. E um dos nossos medos, a gente não queria sair com briga, a gente não queria sair com desavença. Oramos muito por uns 2 anos. Aí nós conversamos com o nosso bispo, né, o bispo Marcos, e ele deu a bênção dele, né? Nós estamos com a bênção dele, com a bênção do nosso pastor Francisco, e ele veio e nos abençoou até nessa época. O Vini estava lá, a Ana estava lá, foi tudo uma bênção.
E nós, irmãos, nós passamos pelo crivo da pandemia, que eu já falei aqui para vocês. E hoje o Senhor tem confirmado na nossa igreja, hoje a gente está com quase 90 membros, os meninos jovens cresceram, o líder dos jovens é o Vinícius, e nós estamos aqui, crescendo para a glória do Senhor Jesus e levando esse evangelho, né, que liberta as pessoas. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de que Deus salva o mundo. que salva. Olha o que eu achei aqui, galera. Olha o que entregaram aqui. A foto da transferência. Vai lá no Instagram, dá uma olhada lá nos stories, deixa o like lá, que vai deixar essa foto lá. Coisa linda, Você gente. comenta, coloca os foguinhos lá, o coração. Tá aqui, ó, a foto. Achamos. Tem quantos anos? Vai fazer... Tem 24 anos essa foto aqui, né? É. A minha idade. Então, galera, tudo isso, essas histórias que nos mostram que o poder de Deus, ele é real. O poder de Deus, ele é soberano. E nós vemos na vida dessas pessoas, de homens e mulheres de Deus, que não desistem. Sim. Não desistem. O não desistir, galera, Na verdade, desistir não é uma opção para nós. Não. Porque nós entendemos para que nós trabalhamos. Não é por nós, não é uma missão nossa. Sim. Nós sabemos que Deus tem uma missão, que é alcançar o mundo com o seu amor, com a sua graça. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos se salvem. Sim. E o nosso papel como cristão, como servo de Deus, como ministério e igreja, é cumprir um pedacinho desse trabalho. Verdade. Porque nós sabemos que ali, a nossa região, a nossa tribo, ali, o nosso povo, é um povo que Deus escolheu para estar nas nossas mãos. Sim. É um povo que Deus escolheu para nós estarmos guardando e capacitando, para que mais e mais pessoas sintam essa vontade de entrar nessa missão, entrar nessa caminhada, porque é gratificante. Nessa caminhada de vocês vocês encontraram com muitas pessoas, e existem sempre pessoas que querem, pessoas que seguem, e Sim. aquelas pessoas que não querem. Que não querem. E isso é normal, não Sim. tem o que fazer, porque muitas vezes nós vemos pastores, líderes, que eles se cobram assim de uma forma que eles se acham que eles são culpados de tudo. Mas a grande verdade é que a palavra ela é pregada, o evangelho ele é pregado, mas existem pessoas que tapam os ouvidos. Sim. E a palavra diz também que nos últimos tempos as pessoas iam sentir como se fosse comichão nos ouvidos pelo verdadeiro evangelho. Eu queria que a senhora falasse qual que é a maior dificuldade, pode ser com as mulheres ou com as pessoas da igreja, a dificuldade de aconselhar pessoas, porque nós vemos que as pessoas hoje em dia não querem muito ouvir conselho. Então, hoje em dia, a maior dificuldade é que muitas pessoas foram machucadas. As pessoas me falam assim, eu quero Jesus, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. Então, tem muitas igrejas, tem muitas doutrinas, tem muito segmento. Então, a maior dificuldade é isso. Só que eu sempre falo, nós não estamos pregando religião nem igreja. Eu falo de Jesus. E eu falo do que esse Jesus fez na minha vida. Eu amo Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Então, eu acho que a maior dificuldade, Vini, é isso. Das pessoas terem passado por igrejas que foram machucadas, não foram compreendidas. Então, essa é a maior dificuldade. Só que eu falo para a pessoa assim, me dê mais uma chance para mim te falar o que Jesus fez na minha vida. Porque o que Jesus fez na minha vida foi muito grande. E eu falo porque eu sou a maior pecadora de todas, né? Paulo diz isso, né? Eu sou o maior pecador. Então, como eu falei, eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas decidi servir a Jesus. A diferença é essa. Eu abri mão da minha carne, dos meus desejos, para servir ao Senhor Jesus. E na nossa igreja a gente prega isso. Nós não somos melhor que ninguém. A nossa diferença é que nós amamos Jesus acima de tudo. Então, a pessoa que entra lá na nossa igreja, ela vai ver essa diferença. Que nós amamos Jesus e amamos as almas, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, né? E por muitas pessoas hoje, a gente tem internet, tem televisão, tem rádio, todo mundo fala de Jesus, todo mundo conhece a Bíblia, todo mundo é teólogo. Então, hoje em dia é mais difícil por causa disso, né? Porque antigamente as pessoas não liam Bíblia, então o que o pastor falava era lei e a gente obedecia. Hoje todo mundo lê Bíblia, todo mundo é teólogo, então eu acho que a maior dificuldade é essa, né?
as pessoas elas se tornaram mais questionadoras. Sim, Automaticamente, nós também precisamos ser pessoas mais capacitadas. Porque o tempo é outro. Isso tempo. As pessoas são completamente questionadoras, elas querem saber Sim. os porquês. Sim. E a gente precisa saber, biblicamente, isso. responder essas pessoas. A senhora falou de pessoas machucadas na igreja. Isso é algo que é um número imenso de pessoas muita que... gente, muita. Às vezes, é claro que sempre tem as pessoas melindrosas, que elas querem uma desculpa para sair fora, mas a grande verdade é que isso é um problema real. É real. É um real, porque muitos em nome da religião, eu não diria nem em nome de Jesus, a religião que é algo pesadíssimo. A senhora falou do fardo de Jesus que é leve, o fardo da religião é pesadíssimo. Exato. O fardo da religião coloca coisas que a Bíblia não coloca. E Jesus já falava, né? Jesus não, lá no Velho Testamento fala que dos pastores que colocam carga sobre as pessoas que eles não carregam. Então é bem isso, e eu vim desse tempo que as pessoas falam, carrega esse fardo, mas ele mesmo não carregava, ele mesmo, né? Jogava no outro. Isso, jogava no outro, então é bem isso. E hoje nós vivemos um tempo de pessoas muito cultas, né? Antigamente eram poucas pessoas dentro de uma família que faziam faculdade. Hoje, em todas as famílias... Quase que uma regra, né? Hoje em dia quase todas as pessoas são bem cultas, são estudadas. No meu tempo atrás não tinha tantas pessoas estudadas, né? Então nós como pastores, a gente tem que estudar mais a Bíblia, tem que estar mais preparado. Mas eu acho que a chave de tudo é o amor. Quando você põe o amor, pega Jesus e põe o amor, é a mistura certa. É onde a gente vai na pessoa e fala, Jesus, é isso aqui, e ele te ama e eu te amo também. E aí a pessoa... Você tempera suas palavras. Isso. A gente coloca como Jesus me amou e eu era tão torta, tão atrapalhada quanto você está, e ele me consertou. Então ele vai te consertar também. E só para deixar claro aqui, galera, que a gente não tá pregando contra costumes. Porque de maneira nenhuma. Cada igreja, cada povo, cada mundo tem o seu costume. E isso não tem problema nenhum. Tirando o ponto de isso se tornar uma doutrina bíblica. Porque nós sabemos que nós somos firmados na doutrina dos apóstolos, ali a palavra do Senhor Jesus. E costumes, cada um tem o seu, e isso não interfere. Agora, quando você coloca um costume como um pecado, e a Bíblia não diz que isso é pecado, é aí que começam os erros, é aí que começam os fardos. Então eu acho que a balança perfeita sempre é a Bíblia, em tudo. A palavra de Deus. Nós temos os costumes, a balança é a Bíblia. E não também estamos facilitando a entrada no céu. Porque a Bíblia fala que o caminho é estreito e a porta é também. A gente tem que abrir mão da nossa carne, dos desejos da carne, tem que renunciar, tem que ter renúncia. A gente não está falando que é tudo oba-oba, não é isso. A gente está falando que tem que ter renúncia sim, mas a gente não pode ir por costume de homens, né, Vini? A gente tem que ir pela palavra de Deus. E isso vai ficar, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais claro, porque as pessoas perguntam o porquê, como a gente falou. Você vai falar, você não tem que fazer isso. Ela, tá bom, mas me mostra na Bíblia, aí fica difícil. Então, se a gente não ficar com a Bíblia, a gente não tem o contato dessas pessoas, porque as pessoas são assim. E a nossa geração, ela grita. Eu queria que a senhora mostrasse como a senhora enxerga essa transição de gerações, porque nós vemos dois opostos. Uma geração mais velha e uma geração nova que está chegando. Às vezes contraditória, mas nós precisamos dar um jeito de unir essas gerações. Como a senhora enxerga isso? Eu enxergo, eu vi esses dias, eu fui num curso e o rapaz falou algo muito que mexeu muito comigo, que ele falou que o jovem é a coroa do velho, né? E o velho é o orgulho do jovem. Então, vocês jovens, vocês têm o fôlego. Se vocês forem muito bem instruídos por nós, mais velhos, vocês vão ter aquele fôlego que a gente está perdendo. Então, eu acho que nós nos complementamos. Vocês com a força da juventude e nós com o papel da sabedoria, né, que nós vamos trazendo da idade, a maturidade, né? A gente tem a maturidade, vocês têm a força da juventude. Então, eu acho que se a gente se complementar, vai ser uma força que vai junto com a maturidade. Então, eu acho que na nossa igreja a gente está conseguindo alcançar isso, né? Vocês com a força da juventude e nós com a nossa
sabedoria da caminhada, a maturidade. Sem contar a intercessão dos mais velhos, né? Que Sim. é algo poderosíssimo. Sim. As gerações passadas eram um povo que orava muito. Mais. Orava muito. Isso é algo Muito. que nós precisamos fazer na geração. Sim. Às vezes a gente se perde um pouco com o conhecimento. A gente fica no conhecimento e esquece do Espírito. Mas a gente precisa entender que a união é isso. É a união. Tem que ter aquele equilíbrio. O conhecimento e o Espírito Santo. Isso. Senão a gente cai nos exageros. E aí sempre dá problema. Tudo que é exagerado dá problema. Verdade. Pensando nisso, pastora, qual que é o seu conselho para os líderes novos que estão chegando agora, aqueles que vão ser pastores ou são pastores que estão assumindo agora? Qual que é o seu conselho para esse povo? Então, meu conselho é que para que o jovem ouça sempre os mais velhos. Tenha a paciência de ouvir os mais velhos. E os mais velhos respeitem os mais novos. Porque quando a gente respeita o jovem, a gente vai ver que eles não estão falando nada além do que nós pensamos. Só que eles têm a forma deles de falar. Então, e os jovens têm que ter um pouco de paciência de ouvir o mais velho. Porque a gente fala mais devagar, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de se expressar. Mas, quando a gente consegue entender os mais jovens, mesmo na linguagem de vocês, e vocês têm a paciência de nos ouvir, a gente é mais lento na hora de falar, a gente consegue se respeitar, né? Porque, igual vamos pôr você como exemplo, Vini. Você tá vindo como um futuro para nossa igreja. Se eu conseguir te passar o que eu aprendi, o que eu vi na minha caminhada, e eu conseguir entender a tua visão, vai ser perfeito. Porque eu sei que a minha força tá acabando, meu vigor tá acabando. E você sabe que você não tem a experiência que eu tenho. Então é isso. Eu acho que acima de tudo, o respeito. Tanto nós para com os jovens e vocês para conosco, mais velho. Porque é isso que falta, é o respeito. A gente ouvir os jovens. Porque não é porque é mais jovem, é menina, moleque, não. Vocês tá com fôlego, mas vocês também são respeitáveis, né? E nós também temos a nossa maturidade, nossa caminhada, nossos, como é que eu posso falar? A nossa caminhada mesmo, nosso testemunho, para ensinar para vocês. Caminhos que nós já passamos, que vocês ainda não passaram, né? E a gente falando, vai por aí não, que você vai se machucar. E você não ir mesmo para não se machucar. Chega uma hora que a gente precisa fazer como se fosse um balanço, né? Sim. Ó, a gente chegou até aqui, isso aqui deu certo, precisa permanecer, Sim. Isso aqui precisa ser modificado. E é a Sim. transição de gerações. Sim. E isso é inevitável. Isso precisa acontecer. Você que tem uma igreja, faz parte de uma igreja, a transição de gerações, ela precisa acontecer. Não é eu quero fazer, não. Isso é obrigado a acontecer. Porque se isso não acontece, a Bíblia fala que aquilo que se torna antiquado está prestes a desaparecer. Sim. Se você tem uma geração que não quer abrir espaço para quem está chegando novo, vai ficar todo mundo ali, daqui 10, 20 anos, isso se acaba. E aí o que acontece com tudo aquilo que foi plantado? Então, tudo aquilo que foi plantado pela velha guarda, pelo pessoal mais velho, isso precisa ser continuado. Sim. Sempre respeitando o padrão que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra, é a nossa régua de medir, é tudo. Se a gente está aqui na palavra de Deus, a gente não vai se desviar. Existem muitas ideias novas. Essa ideia bate com a Bíblia? Se bate, por que não fazer? Sim. Se é bíblico, por que não fazer? Agora essa ideia aí ele tirou da cabeça dele. Não, então descarte. Muitas pessoas perguntam, né? Como que eu sei se é Deus falando comigo? Como que eu sei se não é Satanás falando comigo? É Bíblia. Deus quer, é a vontade do Senhor Jesus. É a primeira régua. A primeira coisa que você precisa pensar. Se aquilo que você está ouvindo dentro da sua mente não está nem na Bíblia, já descarte logo. Sim. Então isso é a primeira régua. Bíblia e Bíblia. O último conselho da noite, a pastora é uma conselheira, né? Sim. Então ela dá bastante conselho. É para as mulheres, líderes, pastoras, que caminham junto com seus maridos. Qual que é o conselho para essas mulheres que fazem esse tipo de trabalho junto com os seus maridos? Eu acho que o conselho que eu posso dar é que as esposas tenham diálogo com seu marido. Sempre conversa. Mas meu marido não me ouve. Continua falando, continua falando.
Converse com o teu marido na mesa, converse na cama, converse no sofá. Aparentemente ele não está te ouvindo, mas dentro da cabeça dele vai ficar ecoando a tua voz. Uma hora ele vai fazer o que você está falando, porque nós somos a coluna dele. Sem você, ele vai se perder, mas ele vai te ouvir. Então, opte sempre pelo diálogo. Fale com ele, ore. E quando você não conseguir com palavras, ganhe o seu marido em silêncio. Ore por ele. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, molde o meu marido. Molde, Senhor Jesus, a vida do meu marido. Porque grito não vai convencer o seu marido. Não adianta você gritar, não adianta você brigar. A Bíblia diz que quando você não conseguir ganhar o teu marido com palavra, ganhe ele em silêncio. E foi isso que eu fiz com meu marido. Eu nunca falei pro meu marido, você vai pro inferno se você não for pra igreja, nunca. Quando ele pedia pra mim, não vai pra igreja hoje, eu não ia. Eu orava. E hoje, o meu marido é o meu pastor. Então, valeu a pena muitas vezes eu me calar. Hoje até que eu me calo menos, que agora ele é meu pastor. Mas para ganhar ele, eu me fiz de tola, eu me fiz de bobinha, mas valeu a pena, Vini. Então, mulheres, sejam sábias. Quando você vê que não está adiantando com palavras, vai pro joelho, que você ganha seu marido e seus filhos também. Amém? Amém, muito bom. Tem alguma coisa a mais que a senhora quer colocar? Algum conselho bônus? Alguma outra coisa que a senhora acha que é necessário, que o pessoal gostaria de ouvir? Algo do tipo? Então, para você que mora aqui perto da gente, a gente aqui da Pedreira, Santo Amaro, Vila Joniza, vai lá visitar a nossa igreja. Nós somos da Avenida Estrada da Alvarenga, 6004. 1004. Vai lá visitar a gente, ó. A gente tem um estudo na terça-feira, 7h30 da noite, com o líder dos jovens. Está sendo uma bênção. Vai lá para você ver, aprender com a gente, né? Spoiler do estudo. Quarta-feira tem culto, domingo tem culto. Então, vai lá visitar a gente. Nós não somos nem mais nem menos. A gente só é uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém. Os horários dos nossos cultos, endereços, reuniões, nós vamos deixar na descrição, nós vamos deixar também lá no Instagram. É fácil de encontrar a gente, vocês vão achar. Sim. Eu queria agradecer a pastora por esse momento. O prazer foi meu. Foi muito boa a conversa, muito gratificante, edificante. E ver que o poder de Deus continua de geração em geração. Amém. E passará, porque nós sabemos que passará de uma geração para outra, porque nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus de gerações, é o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, de Eda, de Silvio, de Vinícius. Esse é o nosso Deus. Amém. E galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí se você gostou e lembre-se, você acabou de ser incendiado por Jesus.